Oi, gente, eu tive uma experiência que foi com a minha sobrinha Marina sobre o processo de desencarne dela. O que é que me pareceu muito e que me veio em forma de comunicação sobre todo o processo. Assim como todos nós, a Marina ela tinha que aprender muito sobre o processo de amar e ser amada. Isso é um processo comum a todos nós. Nós ainda não sabemos a forma que a gente ama é muito doente, é uma forma possessiva, né? E a gente ainda não sabe amar e a gente tem dificuldade de ser amado, porque ser amado é um processo de mão dupla, de expressar amor, de receber amor, pelo olhar, pelo contato, pelas ideias, pelas falas. A gente não sabe. A gente ainda não entendeu isso. E a Marina ela tinha um processo de viver isso. E aí ela foi posta em um processo clínico muito grave. Ela teve FAIRs, que são tempestades no cérebro, e ela ficou desacordada, ela ficou em coma induzido durante um bom tempo, 2, 3 semanas. E nesse processo, o que é que a gente viu? Que no processo eu não gosto da palavra karma, eu gosto mais da palavra de programação encarnatória. Marina iria passar de uma forma muito intensa por essa condição de aprender a amar e ser amada. E foi posta nessa condição, e aí, desse momento de estar em coma induzido, abriram-se caminhos. Por que abriram-se caminhos? Porque a programação encarnatória não é uma coisa indeterminada. Por que não é uma coisa indeterminada? Porque tem o nosso livre-arbítrio. E nós constantemente estamos influenciando na nossa programação encarnatória com o nosso livre-arbítrio. Nós estamos ou dificultando mais, ou facilitando, ou cumprindo, e normalmente nós estamos descumprindo a nossa programação encarnatória. Que o que é a nossa programação encarnatória? São questões que nós mesmos nos comprometemos no nosso passado, e questões, algumas que a gente aceitou, que a gente entendeu, que a gente já tinha condição espiritual, maturidade espiritual para aceitar, e outras que não, que a gente não participou desta decisão. Por quê? Porque são coisas maiores do que a gente, porque há alguns atos que a gente fez em encarnações passadas, a gente sequer está pronto para entender. E isso está se expressando na gente, esse nosso passado está se expressando na gente constantemente, pelo nosso subconsciente, pelo nosso consciente. Então, nós temos comportamentos, temos formas de lidar com as coisas da vida que a gente, nossa, que vem de todo esse conhecimento que a gente traz do passado. Então, nesse momento que a Marina entrou nesse quadro clínico complicado, abriu-se uma série de caminhos. Quais seriam os caminhos possíveis? Seria possível de esse quadro de estar em coma induzido botou ela e a família dela em volta dela em um processo tão intenso que ele poderia ser suficiente para ela entender o quão intensamente ela era amada e ela amava. Outro caminho seria ela desacordar com sequelas, e essa vida com sequelas, e a família cuidando dela, acompanhando ela, mostrar para ela como ela era amada e como ela amava. Então, dentro dessas possibilidades, foi tão intenso o amor em volta dela, e atingiu ela de forma tão intensamente que ela, em um curto espaço-tempo, que a gente não trabalha com o tempo assim. Por quê? Porque o tempo ele é emocional. Não é o tempo que a gente tem, é a utilização que a gente faz do tempo. Mas foi tão intenso a vivência que ela teve, que não foi necessário que ela tivesse continuidade da encarnação dela com sequelas. Então, naquele momento ali, ela aprendeu e compreendeu intensamente o que é amar e o que é ser amado, e foi suficiente e foi abrandado do resto da encarnação dela o processo de viver com sequelas. E Marina volta para a prata espiritual, deixando muita dor em todos nós, mas talvez um dia nós consigamos compreender isso. Como foi um alívio ela não precisar ter a continuidade de uma existência com sequelas. Eu não estou dizendo que uma pessoa que tem sequelas tem uma vida ruim, mas no caso dela,
ela preferiu e os mentores, os guias, a família espiritual avaliou que não era mais necessário. Por quê? Porque aquele degrau que ela precisava subir, que era entender esse processo de amar e ser amado, aquela experiência e aquele tempo foi suficiente. Então a Marina conseguiu, em pouco tempo, acelerar o seu processo evolutivo. O que é que resta para a gente, família? Tentar acompanhar. Tentar acompanhar esse salto que a Marina deu. Não é fácil. É quando a gente pensa que o Espiritismo é consolador. Esse consolo que as religiões e que o Espiritismo dá, eles não fecham essas feridas. A gente vai aprender a lidar com essa ferida dessa ausência da Marina na nossa vida. Mas a questão que a gente tem que avaliar é isso. Que não é o tempo que vai determinar isso. É a intensidade que a gente usa na vivência dessas experiências que nós temos na vida. Então, Marina acelerou seu processo evolutivo e o que ela teria talvez que viver por mais tempo não foi necessário. Ela volta para a prática espiritual nos dando essa lição de que o amor ele é a experiência mais intensa que a gente tem que viver. Muito obrigado pela atenção de vocês.